Juízes, capítulo de número 7. Nós vamos tratar de todo o capítulo 7 nessa manhã. Nós estamos aqui no livro de Juízes, né? Expondo todo o livro. E há 2 semanas atrás, nós vimos o capítulo 6. Para quem não lembra, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui, porque é a história de Gideão aqui que está sendo relatada. Desde o capítulo 6, vai até o fim do capítulo 8. Então, no capítulo 6, nós vimos que Israel estava sendo oprimida pelos midianitas já havia 7 anos, né? E aquele velho ciclo se repetindo novamente, que está sendo retratado em todo o livro de Juízes. O povo peca, né? O povo faz o que era mal aos olhos do Senhor, faz o que era mal diante do Senhor. O Senhor permite que eles caiam nas mãos dos inimigos, os inimigos vão oprimir o povo vai levantar um clamor, pedindo socorro a Deus, e o Senhor vai enviar um libertador que vai libertar esse povo. Então a gente está novamente nesse ciclo, né? E agora com Gideão. Gideão vai ser esse libertador, esse juiz, que na verdade é nada mais do que uma pessoa que vai ser levantada por Deus para livrar o povo das mãos dos inimigos. E aí Israel está sendo ali oprimida pelos midianitas por 7 anos. Esses midianitas se juntavam com os amalequitas e com os povos do Oriente. E era tanta gente que o texto vai dizer que eles eram como gafanhotos, como se fosse também a areia do mar, o texto vai relatar. E aí toda vez que Israel plantava, semeava, e aí a colheita vinha e crescia, os midianitas com os amalequitas e esses povos do Oriente se reuniam e acampavam ali no território de Israel e saqueavam tudo, e levavam toda a colheita, levavam também a criação ali de ovelhas, de gado, e deixavam Israel muito debilitado. Israel chegou até a plantar alguma coisa e guardar em cavernas, né? Eles abriam cavernas e cavavam buracos para esconder ali uma parte da sua plantação, para que eles pudessem sobreviver. Mas o texto vai dizer que Israel ficava muito debilitado por causa dessa opressão e desse roubo, né, que os midianitas praticavam ali na terra de Israel. E aí nós vimos que Deus vai então e levanta Gideão para livrar o povo. Mas Gideão é apresentado no capítulo 6 como um homem de muitas dúvidas, como um homem inseguro, um homem relutante em aceitar aquilo que o Senhor estava prestes a fazer, né? Nós vimos que o Senhor, por meio de um anjo, vai lá e fala para Gideão: olha, Gideão, nós vamos livrar Israel das mãos dos midianitas através da sua vida. E aí Gideão fala assim: como? Eu sou o menor da minha casa é a mais pobre da minha tribo, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. E aí o Senhor vai dando provas, vai sustentando ali, vai fortalecendo a fé de Gideão, e Gideão relutante o tempo inteiro, pedindo provas, e o Senhor vai concedendo essas provas, e vai lidando com a falta de fé e com o medo de Gideão, né? E aí nós vimos que o capítulo 6 termina com Gideão pedindo essas provas para Deus, de que de fato era Deus quem estava falando com ele, de fato era Deus quem estaria levantando Gideão para aquela obra. E o Senhor vai concedendo e vai mostrando para Gideão que era de fato ele quem estava fazendo, né? Então Gideão fazia as provas com Deus e Deus respondia graciosamente a Gideão. E aí a gente chega então aqui no capítulo 7, que diz assim: então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então Gideão tinha conseguido reunir aí 32.000 homens para lutar contra os midianitas. Mas lembre-se, os midianitas eram
eram incontáveis. O exército era tão grande que o texto vai dizer que eles eram como a areia do mar, você não podia contar. Então assim, 32 mil homens é muita gente? É, mas ainda continua sendo uma tarefa impossível. 32 mil homens contra uma legião, um exército que não se podia contar. Então, o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, né? Então 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. E o Senhor fala, não, ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens, você que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. E Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te louvar e agradecer o teu nome, porque o Senhor tem, Senhor, nos lembrado todos os domingos que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus, ó Deus, que se importa conosco, que ouve as nossas orações. Nós queremos te louvar e agradecer a ti por isso, Deus. Queremos te pedir que o Senhor possa nos instruir nessa manhã, nos alimentar, nos fortalecer, que a tua palavra venha, Senhor, trazer para nós esperança, trazer para nós, ó Deus, fortalecimento na nossa fé, meu Pai. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa pegar essas palavras e levar aos nossos corações e possa abrir os nossos corações para receber essas palavras, Pai. E só assim nós realmente seremos mudados, seremos transformados e aperfeiçoados por ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler o restante do texto no decorrer da pregação. Por enquanto a gente vai aqui até o verso 8. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor, ele ainda está de pé, a ideia, né? Ele fala, ó Gideão, de fato você, por meio da sua vida, nós vamos conseguir livrar aqui Israel das mãos dos midianitas. E Gideão ainda meio relutante, meio acreditando, meio que não, mas Gideão consegue reunir ali 32 mil homens. Mas como eu falei para vocês, meus irmãos, 32 mil são muitas pessoas? São. Provavelmente hoje lá no estádio aqui vai ter jogo do São Paulo e Corinthians, vai dar ali umas 30 mil pessoas. Provavelmente a gente vai olhar ali e vai falar, nossa, realmente deu muita gente. Mas 32 mil contra um exército que não se pode contar, um exército que é como a areia do mar, aí não é nada. E o Senhor, ele está tratando ainda com Gideão. Desde o capítulo 6 nós vemos o Senhor preparando Gideão para executar essa tarefa, né? Lembre-se que Gideão, ele é encontrado por um anjo ali no lagar, e ele está ali malhando trigo no lagar, com medo, relutante, e o Senhor vai lidando com as incertezas, com as dificuldades, com a falta de fé de Gideão, e a gente vai vendo um crescimento desse personagem aqui no decorrer da narrativa. E aí Gideão sai ali de um homem com medo no lagar, e agora ele está liderando 32 mil homens. Só que o Senhor, ele pega e ainda ele tem alguma coisa para tratar aqui, ele tem alguma coisa para lidar com Gideão e com Israel. Sabe, meus irmãos, Deus tinha uma obra para fazer por Israel aqui, que era salvar eles das mãos dos midianitas. Mas Deus também tinha algo para fazer em Israel, no coração do povo de Israel. Deus tinha algo para fazer com Gideão também, no coração de Gideão.
Deus queria livrar Israel das mãos dos midianitas, Deus queria salvá-los, mas Deus também tinha algo para fazer dentro do povo, dentro do coração do povo, na parte interna do povo, na fé daquele povo. Deus queria mexer com aquele povo. E esse é o meu primeiro ponto, que está do verso 1 até o verso 8, tirando aquilo que pode atrapalhar. Deus sabia quem aquele povo era, meus irmãos. Lembre-se, o texto lá no capítulo 6 começa dizendo que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O texto vai mostrar que o pai de Gideão era um homem idólatra, um homem que adorava Baal, e isso vai refletir toda a nação de Israel. A nação de Israel, de tempos em tempos, eles abandonavam o Senhor. Eles começavam a servir os deuses dos outros povos, os deuses aqui no caso dos midianitas. Eles adoravam Baal, adoravam a deusa Aserá. E a gente vai ver no capítulo 6 que o Senhor manda Gideão quebrar o altar de Baal, destruir o poste da deusa Aserá. Mas destruir o altar e o poste não necessariamente vai eliminar do coração a idolatria. Não necessariamente vai transformar a parte interna. O Senhor ainda tinha algo para fazer. E é muito interessante que o texto fala assim, olha, Deus queria de fato livrar o povo. Mas no verso 2 vai dizer assim, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus sabia quem aquele povo era, meus irmãos. Deus sabia quem eles estavam adorando. Deus sabia da idolatria que existia no coração daquele povo. Sim, de fato, Deus sabia. Então Deus pega e fala para Gideão, para tratar também com Gideão e com o povo, dizendo, olha, se esses 34 mil homens chegarem lá e eu livrar, mesmo sendo impossível, é impossível para esses 34 mil homens ganhar dos midianitas, mas mesmo assim, se eu livrar você com esses 32 mil homens, eles vão se gloriar e vão dizer que eles próprios se livraram, que foi a mão deles, foi a força deles quem os livrou. E o texto ainda vai dizer que o Senhor fala assim, eles vão se gloriar contra mim, ou seja, nós não precisamos desse Deus aí não, nós conseguimos, nós demos conta de derrotar os midianitas com o nosso próprio braço. Para que a gente precisa de um Deus, se nós, com a nossa própria força, conseguimos derrotar os nossos inimigos? Ou seja, Deus está dizendo que eles não vão apenas tomar sobre si a glória que deveria ser de Deus, dizendo assim, nós conseguimos, mas eles vão dizer, nós conseguimos e nós não precisamos desse Deus. Nós não precisamos desse Deus que os nossos pais falavam. Esse Deus que os nossos pais disseram que tirou eles lá do Egito, nós não precisamos dele, porque nós conseguimos derrotar os midianitas com a força do nosso braço. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando para Gideão. Ele conhecia quem era aquele povo, ele conhecia o coração dos homens, ele conhecia o coração também de Gideão. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que isso não é algo exclusivo daquele povo, meus irmãos. Ou não acontece também nos dias de hoje, de Deus usar as pessoas, de Deus conceder dons, Deus dar dons para os homens, Deus usa os homens nessa terra poderosamente, seja na pregação, seja na música, seja com dom de profecia, seja com dom de curar. E daqui a pouco esse homem começa a se vangloriar daquele dom. Daqui a pouco aquele homem começa a se encher, porque ele está fazendo aquela obra. E muitos homens caíram, muitos homens tropeçaram, meus irmãos, nesse pecado. E é o mesmo pecado de sempre, é o mesmo pecado de Adão e Eva lá no paraíso, de querer para si uma glória que é de Deus, de pegar o dom, sabe, de pegar aquilo que Deus fez em nossas vidas, de pegar aquilo que o Senhor nos deu e usar para o nosso próprio benefício, e usar para a nossa própria glória, e usar para o nosso próprio engrandecimento. Isso também acontece nos dias de hoje. Quantas vezes Deus não nos usou na sua obra, e nós, sabe, nosso coração ficou desejoso de receber aqueles elogios, ficou desejoso de receber aquele reconhecimento. Nós sempre estamos atrás, sabe, mesmo que a gente negue, meus irmãos. Eu estou aqui pregando para vocês,
E eu posso atestar que é claro que eu quero receber de vez em quando uma mensagem dizendo assim: nossa, como foi bom o sermão dessa manhã. Nossa, Deus falou comigo através dessa palavra. Isso é o meu coração, vira e mexe, tentando trazer algum reconhecimento para um dom, para algo que o Senhor me usou para fazer. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. E muitas vezes, quando Deus nos concede dons, quando Deus nos concede dádivas, quando o Senhor nos usa na sua obra, muitas vezes o nosso coração se envaidece por causa daquilo que o Senhor nos deu, por causa daquele dom que o Senhor nos concedeu. O nosso coração se envaidece. Sabe, meus irmãos, a gente tem muito medo das críticas, não é? Mas o que é de fato perigoso no ministério, o que é de fato perigoso na vida cristã não são as críticas, são os elogios. Porque os elogios, eles podem levar a gente a se envaidecer e querer receber uma glória que não nos é devida. Tudo aquilo que nós fazemos, seja no reino de Deus, seja no mundo, seja, sabe, em qualquer lugar, foi o Senhor quem nos deu, meus irmãos. Foi o Senhor quem nos deu os dons que nós utilizamos para executar, seja o nosso trabalho, qualquer coisa que nós fazemos, foi o Senhor quem nos deu, ainda mais na sua obra. A polêmica dessa semana foi um tal de troféu gerando salvação. Não sei se vocês acompanharam aí no Instagram, um monte de gente falando desse negócio. Tem um troféu aí chamado Gerando Salvação, que premia os melhores artistas gospel do ano. Então tem cantor revelação, melhor cantor, tal, melhor música, melhor banda e tudo mais. Eu não sei se há problema em premiar, né, alguém pelo seu trabalho, mas isso é muito perigoso. No meio gospel, ainda mais, meus irmãos. Ainda mais no meio gospel, porque nós, né, no meio gospel, nós estamos fazendo uma obra que é para o Senhor, no fim das contas. Qual o objetivo de pregar um sermão? Qual é o objetivo de criar uma música? Sabe, de tocar, de cantar uma música gospel, uma música que de fato fala ali das coisas do Senhor, uma música bíblica. O objetivo no final é que o Senhor possa usar isso, possa usar o sermão, possa usar essa música para glorificar o seu próprio nome, para salvar pessoas, para, sei lá, impactar pessoas, para libertar os cativos, para quebrar as correntes, para transformar vidas. No fim das contas, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos fazendo com essa intenção de glorificar o nome do Senhor, enquanto Ele muda a vida das pessoas. E aí, a partir do momento que tem uma questão de premiação para o melhor que está fazendo isso, isso pode gerar, envaidecer o nosso coração, isso pode gerar uma justiça própria no nosso coração, isso pode gerar um legalismo dentro da gente. Então o Senhor está aparando as arestas aqui, Ele decide aparar as arestas, e aí Ele pega e de uma forma bastante graciosa, Ele fala o seguinte, no verso 3: portanto anuncie o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Deus é tão bom, tão gracioso, meus irmãos, que Ele permite que os medrosos, que aqueles que estavam com medo, que aqueles que estavam assustados, que eles voltassem para suas casas. E muita gente aqui vai voltar, né? 22 mil, eram 32, a grande maioria aqui, 2/3 vão voltar para casa. Mas isso também já estava previsto lá na lei, em Deuteronômio capítulo 20, verso 8, diz assim: e os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. A própria lei de Deus já previa de forma graciosa que aqueles homens que estivessem com medo, que estivessem inseguros de entrar, de colocar a mão na massa, de fazerem de fato a obra de Deus, aqueles homens que não estivessem se sentindo preparados, que não estivessem se sentindo confiantes, a própria lei de Deus já permitia que esses homens voltassem para casa, para
que esse medo, que esse fato de estarem assustados não contaminassem os outros que precisavam realizar aquela obra. Então o Senhor, de forma graciosa, libera esse povo. Mas aqui, meus irmãos, eu fico pensando aqui, fico imaginando Gideão nesse momento. Gideão já era medroso por natureza, né? Ele já tinha falta de fé, no capítulo 6 é mostrado isso. Eu fico imaginando a mente de Gideão. Gideão vai, toma força, consegue reunir 32 mil homens. Ainda é impossível, mas ele está indo lá. O Senhor falou comigo que vai dar certo, vamos lá. Aí o Senhor olha para tudo aquilo que Gideão reuniu, e o Senhor não tinha mandado ele reunir um exército. O Senhor só tinha falado: Gideão, eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas através da sua vida. E aí Gideão vai, reúne o exército. O Senhor pega e olha para aquele exército e fala: Gideão, tem gente demais aí. Eu não vou fazer a obra com esse povo todo, porque eles vão se gloriar. Fala para quem tiver com medo ir embora. E aí desses 32 mil, só sobram 10 mil. Eu já fico pensando em Gideão, olhando e falando: rapaz, com 32 já era impossível, imagina agora com 10 mil. Parece que às vezes quando Deus começa a agir, meus irmãos, a gente olha para a situação, e aí quando Deus começa a agir, a gente fala assim: meu Deus, parece que está ficando pior ao invés de melhorar. Gideão olha para aquela situação e fala: já era difícil, agora piorou. E aí Deus fala para ele, no verso 4: então o Senhor disse a Gideão: ainda tem gente demais, faça-os descer as águas, e ali eu os provarei para você. E aí o Senhor pega e fala para Gideão mandar aqueles homens beber água e tal. Daqueles 10 mil, no fim das contas, o Senhor fala: é só esses 300 aí, pode mandar os outros 9.700 embora. Eu fico imaginando o coração de Gideão nesse momento, meus irmãos. Ele que já era medroso por natureza, ele que já tinha uma fé vacilante por natureza, e ele olha para aquilo, deve pensar assim: o Senhor está de sacanagem com a minha cara, só pode. 300 homens para um arraial, uma legião que nem se pode contar. O Senhor deve estar de sacanagem com a minha cara, não é possível. Ele já não tinha uma fé muito convicta aqui no capítulo 6. Mas Deus está mostrando, meus irmãos, para Gideão, que a obra de salvação é do Senhor. Deus está mostrando para Gideão que eles precisavam ter apenas uma coisa, que eles precisavam apenas de um elemento para vencer essa batalha, que eles precisavam de apenas um elemento para receberem do Senhor a salvação que o Senhor havia prometido. Só uma coisa que o Senhor estava querendo encontrar em Gideão e em Israel. Eles só precisavam de fé, meus irmãos. O Senhor está mostrando que a obra de salvação é do próprio Deus, e que a única coisa que Ele requer dos homens é fé. E aí eu vou para o meu segundo ponto, que o Senhor vai fortalecer a nossa fé, fortalecendo a fé, do verso 9 até o verso 18. Então pense aí, se coloque no lugar de Gideão. Você olha para aquilo, 22 mil foram embora, agora mais 9.700 foram embora, e só sobrou 300. E você olha para o exército dos midianitas e pensa: cara, isso aqui é impossível, é uma missão suicida. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele exige fé da gente, mas é Ele mesmo quem concede fé para a gente. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E é o próprio Senhor que vai fortalecer a fé de Gideão aqui para cumprir aquilo que ele havia prometido para Gideão. Olha o que diz o verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Mas o Senhor percebe, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda o coração de Gideão, e ele sabe que Gideão está morrendo de medo. Como é que Gideão vai levantar e vai atacar um arraial com 300 homens? É uma missão suicida, e o Senhor sabe disso. E o Senhor conhece o coração de Gideão.
E algo que já desde o capítulo 6 nós temos visto aqui, é o Senhor conseguindo lidar com Gideão, na sua fraqueza, na sua falta de fé. É a misericórdia e é a paciência do Senhor de tratar com Gideão segundo as suas necessidades. Isso nos mostra que Deus lida com cada um de nós segundo a nossa fé, segundo a nossa necessidade, segundo o nosso entendimento. Tem gente que tem mais fé, meus irmãos. Tem gente que vai pegar esses 300 aqui e vai falar: eu não preciso nem de 300, manda esses 300 embora e eu sozinho vou livrar Israel mesmo, eu vou embora. Mas Gideão não é esse cara. Gideão não é o cara que vai ter a fé de mover montanhas. Gideão é mais parecido com a gente, comigo e com você. Na verdade, ele talvez seja até melhor do que nós, porque nós provavelmente estaríamos lá naqueles 22 mil que foram embora na primeira chamada. Que falou assim: se alguém tiver com medo, pode ir embora. Eu reconheço que eu provavelmente estaria lá naqueles 22 mil. Porque eu realmente, em alguns momentos eu não diria que é medo, é mais uma timidez de fazer a obra do Senhor. Um exemplo disso aconteceu essa semana. Eu fui em um enterro, em um sepultamento de uma pessoa do meu trabalho. Um grande amigo meu lá do meu trabalho perdeu a sua esposa, nova, da minha idade, 33 anos. Deixou 3 filhos e, sabe, uma situação terrível, triste, mas não foi repentina, porque ela já vinha lutando contra uma doença há alguns anos. E eu falei: bom, vou lá, né, dar força e tudo mais, principalmente para ele. Cheguei lá no sepultamento, mas o Senhor já tinha me preparado para dar uma palavra naquele lugar. O Senhor já tinha falado comigo para eu dar uma palavra ali. Não só para o meu amigo, mas uma palavra para as pessoas que estavam ali, né, para a família da moça e para os filhos também. E aí eu já vim com essa palavra no meu coração, levei a minha Bíblia, coloquei debaixo do braço, porque poucas pessoas sabem que eu sou pastor. Eu não sou aquela pessoa que coloca assim, pastor Clisman Braga nas redes sociais, sabe? Então eu não, assim, quase ninguém sabe. O pessoal da minha sala sabe que eu sou pastor, mas assim, não é algo que eu fico anunciando aos 4 cantos. Mas eu falei: não, eu vou levar a minha Bíblia debaixo do braço aqui, igual um pastor mesmo. Aí falei: se o Senhor me der a oportunidade, eu vou falar essa palavra. Aí coloquei a Bíblia debaixo do braço, cheguei lá no cemitério. Estava acontecendo o sepultamento lá na capela. O sepultamento não, o velório, né? Ali na capela. E aí já tinha um monte de gente, meus irmãos. Um padre já tinha feito algum momento lá e já tinha saído. E aí bateu aquele medo mesmo, aquela timidez. Tipo assim: cara, como é que eu vou chegar aqui no meio desse monte de gente aqui, falar assim: eu tenho uma palavra e tudo mais. Falei: não vou fazer isso não. Estou com a Bíblia aqui debaixo do braço. Se eu tiver uma oportunidade em algum momento, eu falo alguma coisa. Mas aí eu fui lá, abracei o meu amigo, falei algumas palavras para ele diretamente e falei: cumpri a minha missão. O Senhor já me usou aqui para falar com o meu amigo, já está suficiente. E fiquei ali no meu canto e tal, né, aguardando e tudo mais. Passou o tempo do velório e começou o sepultamento, né? A pior hora do enterro, onde trazem ali o caixão e a gente vê ali a comoção dos familiares, né? Uma mãe ali enterrando uma filha, algo assim realmente que é muito difícil. E aí eu vendo aquilo e tal, fui seguindo o cortejo. Chegaram lá na hora de colocar o caixão na cova. E aí e tem aquele momento onde as pessoas se reúnem ali em volta e vão dar a sua última despedida, né? E eu tô ali, aí eu vi assim o pessoal, todo mundo calado, meus irmãos, num silêncio assim, parecia que não tinha ninguém naquele lugar, e tinha bastante gente. E as pessoas ali em volta, ninguém tinha coragem de falar nada. E eu com a Bíblia debaixo do braço, e aquela palavra queimando no meu coração, e eu com uma vergonha de falar no meio de um monte de gente que eu não conhecia. Aí eu fui lá no meu amigo que estava do lado do caixão, falei assim: mano, eu posso ler um versículo aqui? Aí ele falou: pode, fica à vontade. Aí eu fui e comecei, aí dei aquela palavra que o Senhor tinha me dado,
E foi muito bom, meus irmãos, foi muito bom, assim, as pessoas, de fato, enquanto eu falava, elas ficavam agradecendo e tudo mais. Depois que eu terminei, as pessoas me agradeceram, ele próprio me agradeceu. Quando eu cheguei em casa também, ele mandou mensagem. Eu cumpri aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, de fato. Deus provavelmente falou com as pessoas ali naquele lugar, por meio daquela palavra. Mas pense num medo, numa timidez, até a última hora de realizar essa tarefa. E olha que eu sou pastor, né? Já tenho 1 ano e meio que eu fui ordenado aqui, e já tem muitos anos que eu, assim, para além da ordenação, eu estou no ministério. Agora, para mim, uma coisa é vir aqui e pregar uma palavra. Pode estar 10 pessoas aqui, pode estar 1000. Eu vou pregar o meu sermão do mesmo jeito. Agora, outra coisa, meus irmãos, é às vezes ir na rua falar com alguém, ir num cortejo fúnebre desse, num enterro e falar alguma coisa para pessoas aonde não está se esperando que isso aconteça. Na igreja já está preparado o momento para eu ir lá e pregar. Outra coisa é você falar aonde as pessoas não estão esperando. E isso de fato gera um medo, uma timidez, sabe, alguma coisa dentro de mim. E eu fico muito hesitante. Então quando eu leio a história de Gideão, eu falo assim: Senhor, eu estaria nos 22 mil que foram embora na primeira. Eu seria dos medrosos. Mas o Senhor, Ele lida com cada um de nós, meus irmãos, nos nossos medos, nas nossas fraquezas. Se o Senhor havia me preparado para falar naquele lugar, havia me dito uma palavra, é porque Ele me daria uma oportunidade propícia para eu falar. E Ele me deu e eu fui lá. E realizei aquela obra no nome de Deus. E Deus sabia que Gideão estava morrendo de medo nessa hora. Provavelmente sem acreditar que esses 300 homens seriam capazes de realizar aquele feito. Afinal, o exército do inimigo era tão grande que não se podia contar. Mas lembra que eu falei para vocês que Deus estava fazendo uma obra por eles, mas também estava fazendo uma obra dentro deles? Deus está aqui lidando com a falta de fé de Gideão, com o medo de Gideão. E aí ele pega e fala para Gideão ir até o arraial e ouvir o que aqueles homens estão dizendo. Então é muito interessante, porque no verso 9 fala assim, Deus fala para Gideão: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. E Gideão deve estar tremendo igual uma vara verde aqui, morrendo de medo, achando que aquilo é impossível. Mas o Senhor sabe disso. E aí no verso 10, o Senhor, de uma forma tão graciosa, de uma forma tão empática, meus irmãos, Ele fala assim para Gideão: se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Deus está lidando com a falta de fé de Gideão, e agora o Senhor vai dar uma última prova a Gideão. O Senhor vai fortalecer a fé de Gideão. O Senhor vai conceder fé para Gideão realizar aquela tarefa. O Senhor está lidando com isso. Ele está fazendo uma obra no coração de Gideão primeiro, antes de concluir o processo de salvação de todo Israel. E aí vai dizer assim: Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta
e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Então Deus está aqui, meus irmãos, lidando com a falta de fé de Gideão, com essa fé vacilante. O meu segundo ponto é: Deus está fortalecendo a nossa fé. E Deus está dando para Gideão essa mais uma oportunidade, Deus está dando mais uma prova para Gideão de que Deus de fato iria realizar aquela obra por meio dele, e somente com aqueles 300 homens. E é muito interessante, porque a forma como Deus faz, como Deus fortalece a fé de Gideão, Ele não manda Gideão, ir para um quarto e passar 10 horas orando e jejuando. Ele não manda Gideão fazer uma campanha de 21 dias de Daniel. Ele só fala assim: Gideão, eu quero fortalecer a sua fé. Se você ainda tiver com medo, vai até o arraial do inimigo. Vai lá e vê o que eles estão dizendo. Isso é muito contraditório, porque Gideão está com medo do inimigo. Gideão está com medo dos números do exército inimigo. E o texto vai dizer que quando Gideão chega lá e ele vê que eram inúmeros, como gafanhotos, e os camelos eram como a areia do mar, você fala: como que o Senhor vai fortalecer a fé de Gideão desse jeito aí? E o Senhor pega e fala para Gideão escutar o que os homens estão dizendo. E tem 2 homens conversando. Um teve um sonho e o outro está interpretando o sonho que o homem teve. E aí o que teve o sonho fala assim: rapaz, essa noite eu tive foi um pesadelo. Eu sonhei que um pão de cevada batia contra a tenda do nosso comandante e essa tenda virava de cabeça para baixo. E o outro fala: rapaz, esse sonho que você teve, vou te dizer o que é. Isso daí é a espada de Gideão, filho de Joás, que vai vir contra os midianitas e vai derrotar a gente. E aí nesse momento parece que vira a chave no coração de Gideão. O texto vai dizer que a primeira coisa que ele faz, logo quando ele escuta isso, no verso 15, quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Esse texto aqui no original significa que ele se prostrou. Provavelmente ele caiu de joelhos naquele momento, chorando, não sei, mas algo virou. Parece que nesse momento aqui o Senhor veio com o Espírito de Deus e fortaleceu a fé de Gideão, de uma maneira que você vai ver aqui uma mudança da água para o vinho agora na vida dele. Gideão, a partir desse momento, ele já volta para o arraial, e ele pega e fala para aqueles 300 homens: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão fala com a certeza, Gideão fala com uma convicção que até então ele não tinha na vida dele. E o que aconteceu nesse meio tempo? O Senhor fortaleceu a fé de Gideão, meus irmãos. Porque o Senhor sabe lidar com a nossa falta de fé. A salvação, ela depende única e exclusivamente do Senhor, como ele mostrou no primeiro ponto? Sim, de fato. A única coisa que o Senhor requer de nós é fé? Sim, de fato. Mas até essa fé que o Senhor requer de nós, é Ele quem nos dá. É Ele quem fortalece a fé no nosso coração. Perceba que Gideão não fez nada aqui para a sua fé aumentar. Gideão não fez nenhuma, não precisou passar por nenhum processo de santificação, por nenhum processo aqui nenhum passo a passo. Gideão foi lá, viu o arraial, ouviu o sonho dos homens, e o Senhor fortaleceu a sua fé. E ele começou a adorar a Deus, e ali mudou a chave na vida de Gideão. Essa foi a experiência de Gideão. Eu não sei qual é a nossa experiência, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não necessariamente nós precisamos de passar por um processo, uma experiência diferenciada. Gideão apenas escutou 2 homens conversando sobre um sonho. Não foi nem Gideão que sonhou, foram os midianitas que tiveram um sonho. E aquilo foi necessário, foi suficiente para fortalecer a fé de Gideão.
O que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele sabe o meio para fortalecer a nossa fé. O Senhor, Ele sabe como conceder fé a nós. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, talvez é ficar como Gideão aqui. Mesmo vacilantes, mesmo, sabe, sem ter aquela certeza, vamos indo, vamos tocando. O Senhor vai dar, o Senhor vai prover a fé que nós precisamos. Eu lembro aqui de Abraão. Eu lembro de Abraão, quando o Senhor fala assim: olha, leva seu filho Isaque, porque eu vou prover um cordeiro lá, para você sacrificar. Vai lá me oferecer um sacrifício, eu vou prover. E Abraão foi, meus irmãos. E quando Abraão chega no pé do monte, os homens falam assim: ué, você vai sacrificar? Cadê o cordeiro? E Abraão não está vendo cordeiro nenhum. E Abraão fala: o Senhor proverá. E ele vai indo, ele vai obedecendo, ele vai fazendo aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Foi tipo a minha experiência lá no cemitério. Eu botei a Bíblia debaixo do braço e fui. Mesmo com medo, mesmo com a minha timidez, eu falei: se o Senhor vai me dar uma hora aqui para falar, eu vou falar. Se o Senhor me der uma hora, eu falo. Mas eu vou indo. Vários momentos no meu coração eu pensei assim: poxa vida, vou voltar para casa sem entregar essa palavra que eu tenho para entregar. Durante o período, durante o processo, vários momentos eu fiquei com medo e falei: não vai dar certo. Mas chegou a hora que o Senhor falou: não, agora chegou o momento, vai lá e faz. E o Senhor foi lá e me concedeu a fé necessária para realizar aquela tarefa. Foi assim com Gideão e é assim com a gente, meus irmãos. Até essa fé é o Senhor quem concede. Até essa fé, ela é por graça, é o Senhor quem nos dá. E aí Gideão adora o Senhor. Aqui foi o ponto realmente de mudança da vida de Gideão. Agora ele creu de fato. Ele está pronto para fazer a obra do Senhor. O Senhor agora de fato fez a obra na vida dele, acrescentou a fé que ele precisava. E aí de fato agora Gideão crê, né? Gideão não está vendo, mas ele crê. É muito interessante porque o sonho do midianita é um pão de cevada. É engraçado porque o midianita poderia sonhar, sei lá, com um exército invadindo o arraial. Poderia sonhar com um guerreiro invadindo o arraial, com um anjo. Mas ele sonha com um pão de cevada rolando no arraial e batendo contra a tenda e a tenda virando de cabeça para baixo. E isso é muito interessante porque isso nos mostra que Deus não precisa de grande coisa para fazer a obra através das nossas vidas. Israel não tinha nada, meus irmãos. Gideão não tinha nada também. Um pão de cevada é algo mais básico que poderia ser. E é o pior pão. É o pior, porque não é nem um pão de trigo, um pãozinho francês. É um pão de cevada. Talvez era o pão que Israel estava comendo naquele período, porque os midianitas roubavam todo o trigo. O que sobrava para eles se alimentarem talvez fosse a cevada, que é o pior dos grãos, que ninguém quer. Quem é que quer cevada? Cevada é ruim. Cevada não tem um bom gosto. Mas talvez fosse essa cevada que estava provendo o sustento para Israel nesse período dos 7 anos em que eles estavam sendo oprimidos nas mãos dos midianitas. E o Senhor fala: é apenas disso. É apenas com isso que eu vou fazer. Eu não preciso que você seja um grande, um especialista, um guerreiro. Eu não preciso que você seja o mais inteligente, o mais capacitado. Eu pego um pãozinho de cevada e eu faço acontecer a obra que precisa acontecer. E agora Gideão está convicto que o Senhor irá salvá-los. Então ele volta para o arraial e aí ele bola um plano para pôr em prática. E ele está convicto, ele fala: ó, vocês vão fazer o que eu disser. E é engraçado porque ele dá para esses homens 3 itens, né? Uma trombeta, uma tocha e um cântaro. Quem vai para a luta com isso, meus irmãos? Quem é que vai lutar com uma trombeta, um cântaro, que é um vaso de barro, e uma tocha? O que isso pode fazer? E é isso que eles têm para lutar. E aí ele fala: olha, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. E aí eu vou para o meu terceiro e último ponto. A salvação vem do Senhor. Está do verso 19 até o verso 25. Nessa hora você deve estar se perguntando: como esses 300 homens foram capazes de derrotar
um exército que não se podia contar. Como esses 300 homens com uma tocha, um cântaro e uma trombeta cada um, foram capazes de derrotar esse exército. Vamos ler então. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar, ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um homem contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-Sitar, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Foi assim que o Senhor fez e derrotou aquele exército que não se podia contar. Como? Os 300 homens não tiveram que usar nenhuma arma. Foi assim. Eles não precisaram sacar as suas espadas. Eles não precisaram guerrear. A única coisa que aqueles homens fizeram foi tocar uma trombeta, quebrar o vaso de barro para fazer barulho e acender as suas tochas e levantar. O Senhor fez tudo, meus irmãos. Eles não fizeram nada, o Senhor fez tudo. É assim que acontece nas nossas vidas também. Quando a gente de fato passa pelo processo, vence a nossa batalha, vence a nossa dificuldade, a gente olha para trás, que a gente fala: rapaz, eu sofri muito, mas no final foi o Senhor quem fez tudo. O que coube a eles foi simplesmente ter um ato de fé, de acreditar, mesmo com uma fé vacilante, mesmo com medo, de acreditar na promessa do Senhor, de que o Senhor iria os livrar e iria os salvar. O Senhor fez tudo. Aqueles homens quebraram os vasos de barro, tocaram as trombetas, os 300 juntos, e acenderam as tochas. Provavelmente isso causou uma confusão no arraial, porque imagina 300 vasos de barro quebrando todos ao mesmo tempo, deve gerar um barulhão, não é? Então eles pensaram: rapaz, o exército que está vindo aí é grande. Acenderam as 300 tochas ao redor e viram aquela luz, o barulho, as trombetas tocando. Cada um começou a correr para um lado, mas o verso 21 diz que quem fez tudo foi o Senhor. E cada um, olha só, cada um dos 300, cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Os 300 homens permaneceram no seu lugar, meus irmãos. Eles nem precisaram ir até o arraial dos midianitas para vencer aquela batalha. Eles permaneceram no seu lugar. E todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial. Então, o próprio Senhor fez tudo. Ele pegou a espada do inimigo, e a própria espada do inimigo ele usou um contra o outro. E os homens se mataram ali. E o Senhor venceu aquele exército, que era impossível de se vencer, com 32 mil homens, com 10 mil homens, com 300 homens. Era impossível. E o Senhor fez tudo. Porque a salvação, ela vem do Senhor, meus irmãos. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. O Senhor estava querendo gerar na vida daqueles homens fé, confiança de que o Senhor pode fazer. Fé, confiança de que o Senhor é quem faz. Depois que a guerra já estava vencida, a gente vai ler o restante até o final do capítulo 7. Depois que a guerra estava vencida, que a salvação já estava garantida, aí o Senhor chama todo o povo, inclusive os medrosos, que fugiram lá dos 22 mil, para participarem no final, por pura graça, porque o Senhor ele é muito bom. E diz assim: então os homens de Israel, no verso 23, então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara.
Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão, até Bet-bara, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Depois que a guerra já estava vencida, aí ele chama todo o povo, até os medrosos, para participar dos benefícios, das bênçãos, da salvação. Ele não precisou usar uma espada sequer. O Senhor salvou aquele povo, e toda a glória foi para o Senhor. E aquele povo, mesmo com medo, mesmo os medrosos que fugiram, no final foram chamados, foram convocados para participar das bênçãos da salvação. Não é assim que acontece com a gente também? É interessante que lá no capítulo 6, no verso 13, lá quando o Senhor chama Gideão, Gideão questiona o seguinte: Senhor, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E agora, meus irmãos, essa geração experimentou na pele a salvação graciosa do Senhor. Não mais de ouvir falar do que os pais disseram das maravilhas do Senhor. Eles viram com os próprios olhos que o Senhor é quem os salvou. Eles viram com os próprios olhos que a salvação veio do Senhor e eles não precisaram fazer praticamente nada. E aí o Senhor chama eles para experimentar dessa salvação graciosa. Eles perseguem os fugitivos e por fim matam os homens responsáveis por toda aquela opressão. De fato o inimigo foi derrotado. Até os seus príncipes foram eliminados. A salvação do Senhor foi completa. Essa narrativa é uma ilustração da grande obra que o Senhor fez por nós, da grande obra que o Senhor fez em nossas vidas. Se você parar para perceber, os 3 pontos são exatamente a forma como o Senhor nos salvou. O Senhor nos pegou ali, sem nada a oferecer, medrosos, fracos de fé, com uma fé vacilante, talvez nem uma fé nem suficiente, idólatras muitas vezes, com o coração cheio de ego, de justiça própria. E o Senhor apara as arestas, o Senhor vai tirando aquilo que precisa ser tirado, tira os 22 mil, tira os 9.700, vai limpando tudo, o Senhor vai tirando tudo, para que a gente não se glorie da nossa salvação, para que a gente não se glorie da obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Depois o Senhor vai lá, fortalece a nossa fé, porque a única coisa que Ele requer da gente é fé, e a gente não tem essa fé. Aí o Senhor lida com as nossas fraquezas, nos concede a fé que Ele tem que nos conceder, enche o nosso coração com essa fé por meio do Espírito Santo, e depois que fortaleceu a nossa fé, o Senhor vai lá e garante a nossa salvação. Nos mostra que a salvação vem do Senhor, Ele completa de fato a nossa salvação. É uma ilustração da obra que o Senhor fez na cruz, é uma ilustração da obra redentiva que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Isso nos mostra que Ele não depende dos nossos esforços para nos salvar. Ele nos salva por pura graça e misericórdia, assim como Ele salvou Israel. Nós não fizemos nada para que nós não nos gloriássemos. Ele só nos pediu fé, e essa fé é Ele próprio quem nos deu. E Ele ainda nos chamou para participarmos das bênçãos dessa salvação conquistada por Cristo Jesus. Assim como Ele chama os medrosos no final para participarem da perseguição, Ele chamou a gente no final, depois que Cristo já tinha concluído a obra, para nós sermos participantes das bênçãos conquistadas pela obra de Jesus Cristo na cruz. Mas para além disso, essa narrativa também serve para reanimar a nossa fé, meus irmãos, para que nós saibamos, para que nós possamos relembrar quem é o nosso Deus, aquele que luta por nós. O nosso Deus é poderoso e não há nada impossível para Ele. Ele pode fazer milagres por nós e Ele também pode fazer milagres em nossas vidas. É um lembrete para a gente ter fé, para a gente não esquecer que esse é o nosso Deus, o mesmo Deus
que fez todo esse milagre aqui, na vida dos israelitas, na vida de Gideão, é o Deus que habita dentro de nós, e que pode gerar e fazer milagres em nós, através de nós, nas nossas vidas, nesse mundo. É o Deus que pode escutar as nossas orações, é o Deus que pega a nossa falta de fé e transforma, e nos faz ter fé. É o Deus do impossível. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por nos relembrar mais uma vez quem o Senhor é. Ó Deus, a caminhada nos faz duvidar, Pai. A caminhada faz a nossa fé vacilar. A própria caminhada, as próprias dificuldades da vida nos tornam incrédulos muitas vezes no Teu poder, Pai. Nos tornam incrédulos que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos Te agradecer pelo maior milagre que o Senhor já fez nas nossas vidas, que foi o milagre da salvação, Pai. Nós queremos Te agradecer pela maior obra que o Senhor poderia fazer e que o Senhor concluiu sozinho, sem depender da gente, que foi nos salvar, Pai. Muito obrigado por essa obra. Mas obrigado também por nos relembrar que nós ainda estamos aqui nesse mundo, Pai, e que nós ainda enfrentamos dificuldades, que nós ainda enfrentamos lutas, que nós ainda enfrentamos batalhas, que nós ainda precisamos lutar e às vezes matar um leão todos os dias. Mas obrigado por nos mostrar que o Senhor é quem luta por nós, Pai. Obrigado por nos mostrar que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer 300 homens vencerem um exército incontável, sem ao menos desembainharem as suas espadas. E se o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer também muitas outras coisas por nós, nas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos. Por isso eu te peço, Senhor, assim como o Senhor fortaleceu a fé de Gideão, assim como o Senhor pegou um homem medroso e por graça transformou em um homem convicto naquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor faça assim também dentro dos nossos corações. Fortalece a nossa fé e nos lembra, Senhor, por meio do Teu Espírito, que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor é o Deus do impossível, e que isso nos leve a adorar a Ti, assim como Gideão Te adorou, Pai. No nome de Jesus, amém.